Fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai discutir o problema de número 10 do capítulo 7 do volume 4 do livro do Moisés. O problema diz isso: considere um oscilador harmônico bidimensional de energia dada por essa expressão, onde R é a distância ao centro e ômega é a frequência angular do oscilador. Para órbitas circulares, aplique a condição de quantização de Bohr e obtenha os níveis de energia. Qual seria a energia da radiação emitida numa transição entre dois níveis vizinhos? Bom, esse problema é um problema interessante porque ele acaba sendo um problema de fundamento no contexto da teoria atômica de Bohr, né? E é preciso lembrar, mais uma vez, que há aspectos clássicos e quânticos a ser considerados nesse modelo. Então, novamente, nós vamos considerar os aspectos aqui de natureza clássica e de natureza quântica, já que o modelo de Bohr é um modelo híbrido. Então, no contexto clássico, a gente deve se dar conta do seguinte: bom, as órbitas de um objeto como esse, que é considerado um oscilador harmônico de caráter bidimensional, ele vai estar sujeito a uma força de caráter elástico, né, na direção radial, que a gente vai poder chamar essa força aqui de menos K vezes R na direção radial, onde o vetor radial, a gente pode desenhar aqui, é esse vetorzinho do centro, que aponta radialmente do centro para fora, né? O módulo dessa força é Kr, onde Kr é a constante da mola, né? Então, veja, daqui a pouco a gente já vai obter uma relação entre esse ômega e o K, mas do ponto de vista da dinâmica clássica, o que é que a gente tem? A única força atuante aqui sobre esse objeto que nós estamos considerando sobre o elétron, né, no caso de um átomo de hidrogênio, por exemplo, seria Kr em módulo, e isso tem que ser massa vezes aceleração, né, pela segunda lei. Só que nesse caso a aceleração é uma aceleração centrípeta e essa é uma resultante centrípeta, né? Então, mv ao quadrado sobre r. Então, Kr é isso aqui, tá certo? Bom, a primeira coisa a notar agora é a relação que num oscilador harmônico nós temos entre o K da mola e o ômega. Então, essa relação é tirada lá no curso do professor Moisés, no volume 2, né? Toda constante de mola pode ser escrita para um oscilador, né, da seguinte forma: K é m ômega ao quadrado. Ou, se você preferir, né, ômega é a raiz de K sobre a massa, né? Então, o que nós temos aqui é uma oscilação de maneira efetiva em duas dimensões, né, que produz o caráter circular dessa órbita, e o K é um K efetivo associado à interação entre esses dois objetos. É assim que a gente está modelando aqui o átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Então, esse K entraria aqui. Dessa forma, essa nossa equação aqui vai ficar o quê? M ômega ao quadrado, estabelecido esse vínculo, R, é igual a M V ao quadrado sobre R. Cancelando os termos comuns, R aqui é R acolá, M aqui é M acolá. Então, eu obtenho uma relação para esse oscilador que é V ao quadrado é ômega ao quadrado R ao quadrado, que é simplesmente uma relação que traduz, né, um aspecto da dinâmica circular do movimento, né? Nesse movimento, V é igual a ômega R. Essa é a primeira coisa que nós podemos tirar de conclusão aí dessa nossa primeira parte da abordagem, né? Então, vamos destacar essa relação. Vou destacar aqui, chamando essa equação de 1. E agora eu vou aplicar a condição de quantização. A condição de quantização no modelo atômico de Bohr, ela é a seguinte: o momento angular orbital, ele é NH cortado, um múltiplo de H cortado, a constante de Planck reduzida, sendo N um inteiro diferente de zero, né? 1, 2, 3 e assim por diante. E no caso, lembrando da relação clássica, né, de que o momento angular é o produto vetorial de R vetor P, né? Então, nós teríamos aqui, como R e P são sempre perpendiculares,
particulares, o produto do momento linear pelo raio. E isso é NH cortado. Só que o momento angular de uma partícula, o momento linear, desculpem, de um modelo que a gente, inclusive, num dos problemas aqui do capítulo mostrou, né? O momento linear, ele é um momento linear não relativístico. Por quê? Porque eu não tenho necessidade nesse modelo, como foi demonstrado no problema 8, de considerar correções relativísticas. Eu até posso considerar, mas nesse caso o tratamento é um tratamento híbrido, considerando o átomo como não relativístico. Então, MV, R igual a NH cortado. Então, agora usando o vínculo 1, né? Usando então essa relação 1, eu posso extrair daqui que a massa vezes ômega vezes R ao quadrado, então usando a equação 1, nessa aqui, que eu vou chamar de equação 2. Então, usando isso, o que eu obtenho? Uma condição de quantização, dado que ômega é um parâmetro fornecido da dinâmica do oscilador. Então, R ao quadrado é igual a NH sobre M ômega, certo? Então, esse é o lance fundamental. Nós temos aqui, então, a nossa segunda expressão, que é importante para esse desenvolvimento, né? Essa é a nossa equação de número 3, correto? Por fim, dada a condição 3, né? Lembrando que essa condição 3 ela estabelece que os raios das órbitas vão ser quantizados, né? De acordo com um certo número n, eu volto para a equação que ele me forneceu lá em cima, para a energia da partícula. Ele não precisava ter dito isso, tá, pessoal? Porque a gente trivialmente poderia escrever que a energia mecânica desse oscilador, ela é energia cinética mais energia potencial a que esse oscilador está submetido. Nesse caso, a energia potencial elástica. Nesse caso, a energia cinética eu posso escrever como P2 sobre 2m, o que é equivalente a 1 meio de mv ao quadrado, já vou escrever isso, mais 1 meio de K R ao quadrado. Lembrando que agora essa energia potencial não é meio de Kx quadrado, porque o oscilador, desculpem, é um oscilador bidimensional, né? Então isso aqui eu vou escrever de maneira conveniente como 1 meio de mv ao quadrado, é a mesma coisa, né? Fica como exercício aí para vocês rapidamente relacionarem P com mv e tirarem essa conclusão, mas agora usando também esse vínculo aqui, né, entre o K e o ômega, eu posso reescrever essa parte aqui, esse termo, né, do K, esse termo do K aqui, como ele escreveu lá em cima. 1 meio de m ômega ao quadrado, R ao quadrado. Na verdade, como é linear em K, é meio de m ômega ao quadrado, R ao quadrado. É isso aí, tá certo. Então, bom, o que eu vou fazer aqui agora? Dada essa expressão, 4, o que eu vou fazer? Eu só vou aplicar a regra de quantização número 3. Imediatamente eu já percebo que esse terminho aqui, ó, ele vai seguir da seguinte forma: 1 meio de m ômega ao quadrado, e R ao quadrado é NH cortado sobre M ômega. Imediatamente dá 3, né? Agora, e esse outro? Então, eu tenho que perceber que, pelo vínculo estabelecido anteriormente, V é igual a ômega R. Então, quando eu quadro esses dois termos, o que é que eu obtenho aqui? Eu obtenho o seguinte: 1 meio de M ômega ao quadrado, R ao quadrado. Só que o outro termo já era 1 meio de M quadrado, ômega ao quadrado, R ao quadrado. E isso vai me dar uma energia total que é M ômega ao quadrado, R ao quadrado. Então, se ao invés de eu impor a condição de quantização no segundo termo à direita da equação 4, eu já impuser ela aqui diretamente na equação 5, eu saio já com a expressão definitiva. E é isso que eu vou fazer. M ômega ao quadrado, usando então a equação 3, eu fico com NH cortado M ômega. E essa energia total, energia mecânica total,
né, vai ser dependente desse número quântico n, né? Então, bom, tirando aqui os termos, né, comuns no quadrado aqui, eu concluo que NH cortado ômega deve ser a energia quantizada prevista por esse oscilador aí, certo? Essa é a primeira coisa, a primeira parte do problema que ele nos pede, né, para resolver, e tá aí resolvido, né? Tá aí resolvido. A gente já vai avançar na segunda parte da resolução, né? Só queria destacar um ponto muito importante, né? Que nós devemos observar. A observação é que, na teoria do Schrödinger, na teoria da mecânica ondulatória, na mecânica quântica, né? Ou mesmo na análise matricial, ou utilizando elementos aí da teoria do Dirac, por exemplo, a notação do Dirac, os operadores de escada na mecânica quântica, a gente tira aqui a energia En, ela não é dessa forma. Ela é N mais meio de H cortado ômega. E esse N pode assumir o valor 0, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, existe uma distinção entre essas duas. E há, de fato, né, energia importante e demonstrada correta é essa daqui, para o oscilador. Ou seja, um oscilador harmônico na mecânica quântica, ele vai ter uma certa energia de ponto zero, que a gente chama, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma E0, que é igual a meio de H cortado ômega. E isso está ausente no modelo de Bohr. Né? A gente já sabe que a teoria atômica de Bohr e o modelo de Bohr não descrevem muitos observáveis da mecânica quântica, mas fica aí justamente essa ressalva para a gente antes de a gente analisar o último ponto aqui, que é o que eu quero enfatizar, certo? Então fica só essa ressalvinha aqui como uma observação. Por fim, então, tendo em vista, né, esse comentário e as observações feitas nessa nossa equação de número 6, a gente vai tirar qual é a energia de um fóton quando a gente transiciona entre níveis de energia adjacentes ou níveis de energia vizinhos, né? Então, vamos imaginar a transição com emissão de um fóton entre os estados n mais 1 e o estado n. Então, eu estou num estado, numa órbita n mais 1, e eu vou transicionar para o n com a emissão de um fóton. Nessa transição, logicamente, quando eu emito um fóton, esse fóton tem energia Hν ou HF, vamos colocar assim, HF, nessa frequência desse fóton aqui. Tá legal? Então, nessa transição, dado o nível de energia lá em cima que a gente achou, né, na equação 6, a energia do fóton, E fóton, que vai ser HF, tem que ser o delta de energia En mais 1 menos En. Naturalmente, a energia do estado N mais 1 é maior, né? Para nessa queda eu emitir e liberar energia. Então, HF é N mais 1, H cortado ômega desse oscilador, menos NH cortado ômega. De onde a gente vê que isso aqui vai produzir o quê? NH cortado ômega mais H cortado ômega menos NH cortado ômega. E esses termos aqui, esse e esse, se cancelam mutuamente, de modo que eu obtenho HF é igual a H cortado ômega. Mas H cortado ômega é só constante de Planck normalizada por 2π. Né? De tal sorte que daqui, cancelando esse termo com esse, eu obtenho justamente que a frequência ela vai ser ômega sobre 2π. Então, dado o ômega desse oscilador, eu sei exatamente que os fótons entre níveis adjacentes, eles vão sempre ter a mesma frequência, que é essa aqui. Beleza?
Essa é uma propriedade bastante interessante. E como uma observação também, no oscilador harmônico real, né, aquele previsto pela mecânica ondulatória, em níveis adjacentes também tem esse delta de energia H cortado ômega. Então, essa propriedade segue de lá também. Legal? Embora no modelo de Bohr a gente não tenha um nível de ponto zero, energia de ponto zero, como explicado aí. Legal, pessoal? Por hora é isso. Nos vemos então no próximo problema. Até a próxima.